Fala galera, Matheus Starling aqui e se liga só, eu tava aqui refletindo no meu cantinho, quando de repente eu tive uma ideia, tipo, eureka, preciso compartilhar isso com os meus colegas do YouTube. Então olha só, você precisa comentar comigo aqui, falar qualquer coisa, falar não, escrever. Tá bom, galera? Então eu chamo vocês para participar, porque eu não ia gravar vídeo esse domingo, eu ia deixar dar uma respiradinha. Mas eu falei, não, eu preciso compartilhar isso com meus colegas do YouTube. E a questão é o seguinte, a guitarra, ela é um instrumento mais fácil ou mais difícil para você se desenvolver como músico, tá? Não é começar, porque com certeza é mais fácil você começar cantando ou numa bateria, até mesmo no piano, do que no instrumento como guitarra ou violão, né? É mais duro para você começar. Mas a questão toda é para você se desenvolver como músico. E a reflexão é interessante porque a vantagem que a guitarra possui comparativa é exatamente o mesmo motivo que faz com que ela seja uma desvantagem. Que loucura isso, né? E se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, Matheus, o que tem nesse canal? Esse canal aqui é para guitarristas, para músicos, para professores de música, tá bom? Então se inscreve e comenta. Por favor, comente, eu quero saber a sua opinião de verdade. Então já vou começar aqui com o meu questionamento. Qual que é a vantagem que a guitarra tem que facilita comparado a um piano, por exemplo, que é um instrumento harmônico e melódico, tal como a guitarra, né? A guitarra tá só ligada no amp ali, tá, galera? Não tá passando ali atrás, não fiquei com preguiça de ligar. Mas, por exemplo, eu toco isso aqui, ou eu... Então eu toco melodias e eu toco acorde, ou ao mesmo tempo, ou em separado. O instrumento de sopro, por exemplo, não consegue tocar acordes, né? Ele precisa montar um naipe para que soe como um acorde. Então o que acontece? O piano, você olha, ele é um instrumento muito visual, tal como é a guitarra. Você olha, você vê onde estão as notas, não é verdade? Diferentemente, quando você canta, você não está vendo as notas. A mesma coisa é o sopro, né? Você não vê ninguém tocando sopro assim, ó. O que acontece? Tem muita coisa de projeção aqui na sua cabeça, né? E isso é algo que é bom e é ruim. Então a guitarra é um instrumento visual, tal como o piano, isso é bom e isso é ruim. Por que é bom? Porque olha só, é uma vantagem que a guitarra tem, que é um instrumento visual, que o piano, por exemplo, que é visual, não tem. Se eu faço esse acorde aqui, ó, e eu quero tocar ele meio tom acima, eu faço o quê? Oh, maravilha! E mais meio tom acima? Então eu posso tocar, ó. Cara, isso aqui no piano é um parto para fazer. O cara tem que toda hora ficar mudando esses blocos. Inclusive esses blocos quartais aqui são desconfortáveis para você tocar no piano, tá bom? É claro que o piano, cara, você tem 10 dedos ali, é uma orquestra e é uma maravilha de instrumento. Eu estudei piano por um ano. Tem até uma história engraçada disso, porque eu fui inventar de estudar piano lá na Berkeley e eu nem era obrigado a fazer. Eu falei, vou estudar piano porque é um instrumento importante, é uma orquestra, preciso aprender. E eu fiz 6 meses, eu gostei. Falei, vou fazer mais um semestre de piano. Sabe o que aconteceu? Eu fui para uma sala que só tinha pianista. E chegou lá, a primeira aula era para tocar um tema de jazz chamado Stella by Starlight, mão esquerda acorde, mão direita melodia. No primeiro dia de aula eu falei assim, me arrependi, mas eu tive que ir até o final. Foi muito bom para mim porque eu conheci também bem o piano. Eu também gosto de pensar na guitarra como um piano, no sentido que você pode simplesmente tocar melodias. É como se fosse um piano, que eu toco a melodia, toco o acorde junto, né? O famoso chord melody, mas isso não importa agora. Vamos voltar aqui para a reflexão. Então, olha só, a guitarra tem uma vantagem. Poxa, é visual, o piano também é visual. Comparando com o piano, poxa, eu chego pro ladinho, tá tudo certo. Por exemplo, eu aprendo o arpejo. Então a gente aprende, por exemplo, aqueles modelos clássicos da pentatônica, né? Modelo 3. Esse mesmo modelo aqui em sol menor, como seria? Olha que maravilha, né? Em Fá menor. Então perceba que eu tô só de tom em tom, não é verdade? Né? Duas casinhas, e acontece a mesma coisa no piano, não é assim. Então tanto a guitarra quanto o piano existe esse perigo visual. E a guitarra ainda tem mais vantagens ainda em função de como ela é montada, que você arrasta meio tom para cima e meio tom para baixo, você faz o mesmo bloco. Então de certa forma ela acostuma um pouco mal o músico no sentido de que você fica muito ligada a shapes, a modelos, o que facilita no início, mas no longo prazo pode ser um problema para o cara, porque ele deixa de desenvolver outras habilidades. Por exemplo, um instrumento de sopro, né, que não adianta você memorizar shapes.
né? Se você não consegue realmente se desenvolver dentro da sua cabeça musicalmente, não vai sair aqui. Tanto que quando você pega bandas, né, espalhadas aí pelo mundo, que tocam música instrumental, normalmente quando você pega um trio ou um quarteto, que tem guitarrista, né? Eu costumo dizer muito isso, infelizmente, mas você pega o instrumentista de sopro, normalmente ele é mais fluido, ele é mais solto na maneira dele de tocar do que um guitarrista. Por quê? Essa questão visual de você pensar muito em shape acaba às vezes sendo também uma prisão para o cara. Então isso é um dilema, por quê? Isso facilita, isso é uma vantagem, mas também é uma desvantagem. Então o guitarrista ele precisa tomar cuidado com isso. Porque esses shapes que ele está aprendendo, e galera, tá tudo certo você aprender em shapes em todos os lugares do mundo, se ensinam dessa maneira, mas você não pode ficar preso a isso. Lá no Instagram mesmo eu estou sempre recebendo a mesma pergunta, que é o quê? Eu sei os shapes da pentatônica, dos modelos tal, da escala tal, do arpejo, dos acordes, mas eu não consigo fazer música com isso. Por que que isso acontece? Porque o cara acha que aprender os shapes já é um fim por si só. Mas não, você aprender o shape é só o início de uma jornada. Isso acontece para o quê? Para que você consiga logo fazer som, para que você consiga tirar algum tipo de som. Se eu te passo aqui e falo, meu amigão, Lá menor pentatônica aqui com a Blue Note, né? Toca isso aqui, cara, pega esse modelo, sobe e desce para você começar a fazer música. Mas tem muitas pessoas que ficam para sempre aprisionadas ali. É 5 shapes, é 7 shapes, por exemplo, que vem uma loucura, gente. O cara quer aprender modos gregos, ele aprende 5 shapes ou 7 shapes para cada um dos modos da escala maior. Então ele aprende Dó maior, daqui a pouco ele aprende Ré dórico, mais 5 shapes, Mi frígio, mais 5 shapes, Fá lídio, mais 5 shapes, Sol mixolídio, mais 5 shapes, e assim por diante. O que acontece? Cara, 35 shapes. O cara fica preso, quando na verdade deveria ser só o quê? Não, olha só, a gente tem 5 shapes para Dó maior. Esses mesmos 5 shapes vão servir para Ré dórico, Mi frígio, Fá lídio, Sol mixolídio, Lá eólio e Si lócreo. Então a primeira pergunta que eu já faço é comenta agora aqui mesmo. O que você acha disso? Você acha que é papo de maluco? Ou você acha que tem razão de que guitarristas e violonistas às vezes ficam muito presos aos shapes, tá? E enquanto você já está escrevendo aqui, eu já faço a segunda reflexão. Eu sempre gostei muito, sempre não, né? Eu comecei só vendo guitarristas. Se a banda não tivesse guitarrista, eu nem ouvia. Eu lembro que minha mãe brincava muito comigo, né? A gente tá em algum lugar, ficava querendo ouvir as bandas tocando. Aí se eu não tivesse guitarrista, eu ia embora. Mas ali para os meus 22, 23 anos, eu comecei a gostar tanto de outros instrumentistas que eu passei anos sem ouvir guitarristas. Eu fiquei até às vezes um pouco decepcionado, né, com os guitarristas, mas hoje para mim tá tudo certo. O que importa é que o músico se comunique bem com o seu instrumento. Mas o que acontece? Também existe um outro erro de quem também fica muito ligado com outros instrumentos, por exemplo, com instrumentos de sopro. Eu adoro ouvir sopros, utilizar coisas de sopro no meu som. Quem me conhece melhor também fala, poxa, eu ouço muita coisa de sopro no teu som. Também questões de piano no instrumento, mas, cara, você tem que entender que guitarra é guitarra, piano é piano e instrumento de sopro é instrumento de sopro. E que sentido que eu estou falando isso? Que não vai funcionar você querer tocar guitarra como um piano, como um instrumento de sopro. E tem gente que fica a vida inteira tentando fazer essa adaptação a mais próxima possível de um instrumento que não é o teu. Então a guitarra ela tem algo que é especial nela. A maneira como você toca a guitarra, a maneira como você se expressa na guitarra é completamente diferente. E tem uma história bacana do Miles Davis que ele marcou com o Jimi Hendrix de fazer um álbum. Que o Miles Davis sempre foi esse cara da vanguarda, né? Ele sempre queria fazer uma música que estava na frente do tempo, queria provocar, queria fazer uma coisa nova. E falou, Jimi Hendrix, vamos gravar um álbum junto, mas o Jimi Hendrix morreu antes. E o Mike Stern, vocês devem conhecer, né? Um grande guitarrista da pesadíssima. E quando ele chamou o Mike para tocar na banda dele, ele falou assim, Mike, eu quero que você soe como o Jimi Hendrix. Eu quero aquela loucura dos drives, daqueles bends, daquele som muito, muito diferente. Perceba só, né? Miles Davis não queria que o Mike Stern, que tinha acabado de se formar na Berklee, que estava cheio de linhas bebop, do Charlie Parker, que é um instrumento sax, se você não conhece, é o mestre do bebop. Ele falou assim, não, eu não quero esse cara, eu quero o teu lado roqueiro envenenado, eu quero que você se expresse como um guitarrista.
tá ligado aqui no canal vê que eu falo muito do Jeff Beck. Eu gosto de procurar quotes, né, que são dizeres de músicos, sempre para usar lá no Instagram, e eu estava até essa semana vendo alguns dizeres do Jeff Beck, né, algumas entrevistas, algumas coisas, e ele estava falando sobre a maneira dele de tocar. Ele falou, cara, a maneira como eu toco, ele não usa palheta, e ele explora muitas ferramentas de expressão. Dedo para cá, dedo para trás, e alavanca, enfim, ele explora muita coisa. Ele está falando o seguinte, cara, eu toco dessa maneira, porque dessa maneira eu consigo obter sons diferentes de um instrumento. Então, só para reiterar, tá tudo certo você buscar a influência de outros instrumentos para guitarra, tá? Até porque eu sou esse cara que adora pegar coisas de piano, instrumentos de sopro e trazer para guitarra. Mas também é preciso ter alguns cuidados com isso, porque a guitarra é um instrumento que tem algo especial. E se você é guitarrista e não explora esse algo especial, você também está perdendo uma oportunidade. É a mesma coisa, por exemplo, de tecladista, né? De vez em quando tem uns tecladistas que fazem solos de guitarra no teclado. Você já ouviu? Se você procurar aí no YouTube, você vai achar. Mas o que acontece, né? Você, pô, o cara me enganou. Era tecladista, mas parecia que era guitarra. Mas pra que eu quero isso, né? O cara é tecladista tocando guitarra, pô, toca na guitarra, é a mesma coisa, né? Então, para não ficar papo de maluco, como eu falei, foi uma reflexão meio que do nada, eu quero saber o que você acha desses pontos que eu levantei aqui. Sabe por que é bom a gente trocar essa ideia? Porque isso ajuda a gente a pensar em música melhor. Então, ponto 1, a gente precisa tomar cuidado com esse instrumento, porque ele é muito visual. Isso é muito bom para você começar a aprender e a se desenvolver rapidamente, mas você precisa tomar cuidado para você não ficar aprisionado visualmente no seu instrumento, em shapes, e não se desenvolver musicalmente. E ponto 2, a tua guitarra é um instrumento único e você deve explorá-la como uma guitarra. E 3, comenta aqui para mim, para eu não ficar sozinho nos comentários. E 4, antes de você sair, eu já te chamo para conhecer a Starling Academy of Music. Quando você entra, a gente te chama para fazer um nivelamento, te passar um cronograma personalizado, porque você tem acesso a todos os nossos cursos, 10 mentorias ao vivo por mês e o nosso grupo de fomento. Todos os dias eu entro, respondo todo mundo, analiso todos os vídeos, então espero lá na Starling Academy of Music. Deus te abençoe.